Oi gente, tudo bem? Bem-vindas ao canal mais uma vez. Semana passada a gente fez pele na maratona do Beabá da Maquiagem, né? E essa semana a gente vai fazer pincéis para olho e algumas dicas de quais sombras usar com cada pincel. Eu gostaria de agradecer, o vídeo da semana passada teve uma repercussão muito legal. Eu não imaginei que tinha tanta gente que estava se sentindo lesada porque não sabiam algumas técnicazinhas básicas. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo. Eu queria agradecer a Isabela, que é minha parceira no blog, porque uma das que mais me deu força pra fazer essa maratona foi ela. Então, obrigada, viu, Bela? Você é linda. Essa semana a gente vai trabalhar com esse pouquinho aqui de pincel, tá? Parece um bicho de sete cabeças pra vocês, mas não é. Eu, na verdade, tenho vários tipos de pincéis aqui muito parecidos um com o outro, pra vocês poderem ver a diferença um do outro. Eu não vou falar sobre marcas nesse tutorial, porque nem sempre a marca que eu indicar você vai gostar. Então eu tô falando mais qual é o tipo do pincel que você tem que achar pra você usar. Eu peguei alguns pigmentos, algumas sombras e fiz uma comparação pra vocês verem. Fiz um olho com fixador e o outro sem fixador pra ver a diferença, e é uma diferença muito grande. Então é isso, eu espero que vocês gostem do tutorial, tá muito bacana, tá bem explicativo também. Se você não assistiu o de pele, assiste que vai te facilitar bastante coisa, tá? E é isso, vamos conferir o tutorial. Bom, a pele já tá preparada, igual vocês viram fazendo no outro vídeo, usei a mesma técnica. E a gente vai, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de mostrar qualquer sombra, eu vou explicar pra vocês um pouquinho dos pincéis. Quais pincéis vocês devem usar, tá? Então vamos para os pincéis de sombra fosca. O que é sombra fosca? Aquela sombra completamente sem brilho, tipo essa, ó. Então a gente vai usar, pra esse tipo de sombra, esse tipo de pincel. Eles são fofinhos e geralmente gordinhos, assim, ó, meio gordinho, meio fofinho. Tem de vários tamanhos, mas o que eu mais uso são esses tamanhos aqui. Depois dos pincéis de sombra fosca, a gente confere os pincéis de pigmento e os pincéis de sombra metálica, tá? Porque os pincéis de pigmento são os mesmos de sombra metálica? Porque para facilitar a aplicação a gente usa eles do mesmo jeito, molhado. A gente molha o pincel e pega o produto com o pincel úmido, entendeu? São esses aqui, ó, eles são fininhos e achatadinhos, tá? Esses são os pincéis de sombra metálica e pigmento, tá? Esses aqui. Como eu havia dito antes sobre a sombra fosca, que existem vários tamanhos, eu gosto de usar esses dois pincéisinhos aqui, ó, pra fazer iluminação no canto interno dos olhos e abaixo da sobrancelha. Eles são bons porque eles são pequenininhos, não fica fazendo aquela bagunça com a sombra. Então tá aqui. E nós temos os pincéis de côncavo. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns tipos de pincéis de esfumar e de marcar côncavo, tá? Ó, tá aqui, ó. Sim, esses todos. Eles são essenciais na sua vida. Infelizmente você não vai conseguir viver sem eles depois que você aprende a usar. Esses três, eles são bons pra esfumar, ou seja, pra tirar a marcação, pra não ficar aquela coisa marcada. Esses aqui são muito bons. Você vê que eles são meio gordinhos, assim, e sempre bem arredondados, né? Pois é. Já esses aqui são mais pra marcação. Apesar do meio ser bem redondinho, ele é um pouco incisivo, ele tem a cerda dura. Então, quando você posiciona ele no côncavo fazendo o movimento de vai e vem, ele acaba marcando um pouco o côncavo, mas não deixa de esfumar. Mesmo caso desse aqui e desse aqui. Eles marcam um pouco, mas não deixam de esfumar pelo formato deles, por eles serem arredondados, tá? Eu gosto de ter sempre um pincelzinho menor, um bem menor, tipo esse aqui, e um pouquinho maior, que é esse aqui. Mas você repara que eles são bem curtos em extensão. Sabe aquele esfumadinho aqui? Que fica muito bacana? Então, ele é muito bom pra isso também. Eu não uso mais delineador daquele líquido, porque por mais que ele seja uma prova d'água, eles começam a craquelar, descasca, e eu não gosto. Eu tenho usado muito o da Vult, tá?
delineador em gel. E pra aplicar, ele até vem com um aplicadorzinho, tá? Mas eu não curto esse aplicadorzinho. Eu uso um pincel chanfrado. Tá vendo? Ele tem que ser bem durinho, gente. Bem durinho, tá? Se ele for mais curto do que esse aqui, melhor ainda. Então agora eu vou mostrar pra vocês como a gente usa essas sombras e qual é a diferença de usar elas com o fixador e o sem fixador de sombra. O que acontece exatamente quando a gente usa um fixador de sombra, tá? Fixadores de sombras existem vários. A maioria deles está escrito primer para olhos. Eles deixam a pálpebra um pouco mais pegajosa e ajuda a sombra a assentar melhor. No meu caso, eu sou apaixonada e sou super fiel ao meu Jumbo, que já tá bem condizente com o meu tamanho, pequeno. Eu vou mostrar nos olhos como funciona quando você usa o fixador e quando você não usa o fixador. O que acontece, tá? A diferença, qual que é? Então, vou aplicar o fixador, ó. Não precisa carregar no fixador não, tá? Você espalha ele como ele deve. Se ele ficar marcado do jeito que eu passei, o que vai acontecer? Quando você colocar a sombra, ela vai ficar mais forte em alguns pontos e mais fraca em outros pontos. Então o melhor é você sempre deixar ele completamente uniforme na pálpebra, entendeu? E outra coisa para tirar dúvida antes da gente começar é qual é a diferença da sombra metálica pro pigmento. A diferença é que um pigmento, ele não tem fixador, tá? Ele não fixa, ele só pigmenta, vamos dizer assim. Ele é um pozinho, vamos dizer que a matéria-prima da sombra é o pigmento. Ele não tem nenhum fixador incluso nele, tá vendo? Então o pigmento geralmente é um pozinho. A gente geralmente não usa ele como sombra base. A gente usa ele como uma sombra para enfeitar a sombra que você já usou. Então, se eu já usei um tom dourado metálico e eu quero deixar ele mais brilhoso ainda, aí eu vou lá e pego esse pigmento e jogo por cima. O que eu faço para usar um tom metálico? Primeiro, eu vou umedecer o meu pincel na água, tirar o excesso num paninho ou numa toalha. Vou usar a Half Baked da paleta Naked, tá? Essa aqui, ó, esse brilhosinho aqui. Você vai pintar. Entendeu? Vai deslizar o pincel nela e depois você vai pintar a sua pálpebra até aonde você quer. Geralmente o olho é dividido, a pálpebra móvel é dividida em 3 partes. Sombra clara, média aqui no meio e a escura aqui no final. Isso é o básico do básico da maquiagem. Então tá aí. Agora eu vou passar pro outro olho, que está sem fixador, tá? Vou só com o pincel úmido e a sombra. Já dá pra notar a diferença, né? Ó como essa tá bem mais viva e essa aqui bem mais fraquinha. Depois dessa sombra, uma sombra marrom um pouquinho escura, tá? É a Smog da Naked também, essa aqui, ó. Já vou usar ela com um pincel um pouco maior, porque eu quero pegar um pouco mais da área dos olhos. Então eu molho, tiro o excesso e passo lá nela. Então aqui, ó. Viu? Você divide a área que você quer e depois você vai esfumar. Tá? Isso aqui não pode ficar nunca aquela divisão. Você leva ela, tá vendo, até quase o final do olho. A sombra, gente, geralmente ela tem que estar angulada do final do seu olho pra sua sobrancelha. Se ela tiver assim, ó, não fica bonita. Pro olhar ficar bem sexy, é assim, ó. Nessa direção. Sempre. Então, agora eu vou esfumar esse tom com o do lado. A gente usou um pincel pequeno antes, né? Eu só vou pegar o que já tava úmido, não vou molhar de novo. Pegar a Half Baked, que foi a que a gente usou aqui no início. E, ó, com movimentos bem de leve, eu vou levar uma pra dentro da outra, ó.
tá vendo? Pronto, eu já não tenho mais aquela divisão, aquela marquinha assim, ó, não tem mais. Só pegar um pincel fofo, médio, esse aqui, com uma sombra marrom bem fechada, tá? Eu vou usar a Backdoor da Smoked Palette da Urban Decay, essa aqui. Vou aplicar ela no externo. Então, tá vendo, ó? Nessa direção. Viu? E aí você pode fechar ela um pouquinho aqui, ó. Viu? Eu contornei aquele marrom metálico que eu usei antes. Eu vou usar a mesma sombra, o mesmo pincel do outro lado, para tentar criar a mesma sensação. Então, ó, aqui. E aí eu puxo pra cá. Nessa hora, você tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Quando você puxa, o pincel é gordinho e fofinho. Ele não pode vir com sombra pra cima da pálpebra móvel, principalmente aqui, no início do olho. Agora que a gente aplicou, você puxa a sua sombra um pouquinho pra fora aqui, ó, fazendo aquela linhazinha que eu já expliquei, tá vendo? Puxa ele. Agora, a gente vai passar para os pincéis de esfumar. Eu vou usar esse aqui, tá? Com a minha Cinnabon. Eu vou fazer assim com um pincelzinho nela, ó. Pega bem pouquinho. Tira bem o excesso, porque você quer esfumar, você não quer marcar. E aí eu vou, ó, com o pincel virado assim, sempre com o pincel virado assim, você nunca vai errar se fizer isso. Eu vou aqui, ó, nessa partezinha, com o movimento de vai e vem. Movimento circular também ajuda. Movimento circular só tem que tomar cuidado com uma coisa. Pra não borrocar logo tudo, entendeu? Porque como você faz assim, ó, voa sombra pra tudo quanto é lugar. Então tem que tomar cuidado. Vamos esfumar aqui também. Só não faz aquilo que eu falei. Não bota esfumado demais aqui, ó. Além de carregar o seu olhar, vai ficar parecendo que você borrou a tua sombra. Então não faz isso. Você vê que quando você não tem fixador, a sombra marrom basicamente foi. Ficou só o esfumado, misturado entre o marrom escuro e o marrom avermelhado da Cinnabon. No esfumado, a gente vai pegar aquele pincelzinho clarinho que eu falei pra vocês e vai usar um iluminador. Eu vou usar uma sombrazinha da MAC, é a Carefree. Ela é assim, ó. Então, ó, eu vou usar ela aqui para acentuar o ossinho da minha sobrancelha. Uma dica muito bacana que eu aprendi ao longo de usar a maquiagem é não trazer o iluminador até aqui, ó. Porque isso aqui faz com que sua sobrancelha nesse pedaço fique protuberante. Então, evita trazer ela até lá. Então, vamos de iluminador aqui também. Tá vendo? Só vem até aqui, ó. Aí agora, eu vou fazer aquilo que eu expliquei pra vocês. Quando eu quero usar um pigmento pra acentuar o tom da minha sombra, tá? Eu vou usar o Audrey da Yes Cosmetics, tá? Ele é quase um cobre, tá vendo? E eu vou usar ele com o pincel molhado. Até com o que já tá sujo aqui na tampa, ó, dá pra fazer. Pega, tira o excesso, tá vendo? E aí, ó, você basicamente só encosta ele de leve. E vai lá do mesmo jeito, ó. Vou usar aqueles pincelzinhos que eu falei pra vocês.
Na verdade, eu vou usar esse aqui. A sombra preta fosca, que eu vou usar a Blackout da paleta da Urban Decay Smoked Palette, essa aqui, ó. Vou passar ela embaixo dos cílios, bem abaixo dos cílios, bem aqui. Eu vou usar uma sombra branca do Duda Molino, chamada Snow. Pra quem faz maquiagem de noiva, essa sombra é essencial. Eu vou usar ela com um pincel pequenininho e fofo aqui, ó. Vê que ela é boa até sem fixador, né? Ela é o bicho, muito boa mesmo. Tá, aquela chumadinha ali, encaixa com a outra sombra. Vou pegar o mesmo pincel que eu usei, o preto. Na verdade podia ser outro, mas do mesmo modelo. E vou usar assim na barra aqui embaixo desse preto. E eu já faço esse movimento de vai e vem realmente para dar uma desmarcada no preto ali. Agora eu vou usar o lápis de olho, a linha d'água, tá, gente? Linha d'água é essa partezinha aqui, ó, de dentro. Então, o lápis que eu vou usar hoje é o Mega Impact da Avon, o preto, tá? Viu? Aí eu uso ele aqui. Dou uma pintadinha assim, ó, na raiz dos cílios, com ele, de leve. E faço o mesmo do outro lado. E depois disso eu vou usar o delineador. Aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que se usa o pincel chanfrado. Eu faço uma pincelada assim, ó, de um lado pro outro, lá dentro do delineador, para garantir que os dois lados do pincel estejam sujos de delineador. E aí eu venho aqui, sempre, gente, com a ponta maior pro canto interno do olho. Por quê? Se você fizer assim, para empurrar pra fora, ele vai virar, vai manchar seu olho todo, vai entortar o pincel. Esse pincel, ele sempre tem que ser aplicado pro lado contrário da ponta maior. A ponta maior sempre vai pro lado contrário dela, entendeu? Então aqui, ó. Aí aqui no finalzinho do olho, você pode dar só uma puxadinha de leve, tá? Ou você pode levar ele mais longo, vai depender do seu gosto. E termina de fazer ali o gatinho, e aí vem aqui no início, só dá aquele acabamentozinho. E aí agora é só aplicar a máscara de cílios. E aí tá finalizado o look. Você consegue ver a diferença bem grande, principalmente no côncavo. Quando você usa um fixador e quando você não usa, você vê a diferença bem grande. Aqui ele ficou bem profundo, bem, né? E aqui já ficou uma coisa mais, assim, mais fumadinha mesmo. Você não consegue ver um pouquinho da marcação ali, essa linhazinha aqui mais marrom, tá? Daqui a 8 horas, 10 horas, esse olho tá igual. Daqui a 10 horas, esse olho aqui não tem mais nada. É só uma mistura de cores, a única coisa que vai estar no lugar é o delineador. Pra finalizar, eu vou usar o Pure Red da NYX. Um batonzinho super discreto. Ninguém vê, sabe?
Então tá aí, tá finalizado o look. A diferença é grande entre fixador e sem fixador. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou esperando o e-mail de vocês, tá? Manda aí seus e-mails pra gente tirar as dúvidas. Semana que vem a gente vai fazer mais olho, tá? De novo. Vou fazer o delineador de gatinho, pra tirar bastante dúvida de vocês. E os outros eu vou deixar em segredo pra vocês ficarem curiosas. Então eu espero que vocês tenham gostado, viu, meninas? Tô aqui pra ajudar no que vocês precisarem, viu? Manda mensagem que eu vou estar de braços abertos pra ler e responder. É isso, e até a próxima!